Bom dia, vamos lá. Mais um dia para agradecer. Choveu um pouquinho ontem por aqui. Olha um pássaro ali pulando. E hoje o tempo tá meio nublado. Possivelmente não vai sair sol, né? Essa chuva aqui é muito boa para a umidade do ar um pouquinho, né? O ar estava bem seco por aqui, muitos dias sem chuva. Então é muito bom. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Pai, pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, pela saúde do meu marido, pela saúde da minha mãe, dos meus irmãos, pela saúde de todos os familiares, pela saúde, pela vida de todos, todas as pessoas. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Vamos à palavra de hoje. A palavra de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Essa palavra parece ser confusa, mas não é. Ela foi um soco, digamos assim, para mim, né? E é aquilo que eu estou aprendendo, é aquilo que eu estou aprendendo. Que a palavra que você está lendo é sempre para você. Então a palavra que eu estou falando aqui, ela é para mim, ela sempre vai ser para mim. E para mais alguém que ouvir e entender, para mais alguém que ouvir e ter aquele entendimento daquela palavra. Se você no momento ouviu e saiu do vídeo porque não entendeu nada, tá bom, não tem problema, essa palavra não é para você. Se eu estou ouvindo e ela veio como um soco para mim e eu entendi, é porque realmente ela é para mim. E em nosso dia a dia, passamos por diversas situações onde nos achamos dono da verdade e da justiça, né? Quantas vezes a gente não se achou o verdadeiro da história, o dono da verdade, o dono da justiça, aquele que só fala a verdade. Não que é errado falar a verdade, é o certo, né? É o mínimo que a gente faz. Mas não se gabar por isso e não usar isso, né, como um argumento. Eu só falo a verdade. Então a gente não está mais falando a verdade, a gente está usando a palavra verdade, né, para querer argumentar alguma coisa que é do nosso interesse. E muitas vezes no nosso íntimo a gente tem um amontoado de mágoas, de feridas, mas nos achamos, a gente se acha mesmo, muitas vezes no direito de dizer a verdade para o outro e de ser corajoso para falar a verdade. Verdade aí entre aspas, né? Falar as verdades que a pessoa precisa ouvir. Que é assim que eu já agi. Talvez você que esteja me ouvindo já agiu também. Eu preciso falar a verdade porque ele precisa ouvir as verdades. Desde quando? Quem me identificou como juíza da verdade para estar agindo dessa forma? Aí usamos às vezes aquela fala boa. Eu só falo as verdades. Eu sou corajosa. Já falei muito isso. Não que a verdade, a coragem não seja uma virtude, mas a gente tem que saber como usar, né? A gente não deve usar como se a gente fosse usar como argumento para corrigir alguém, como se a gente soubesse que aquela pessoa está certa ou errada, como se a gente tivesse o direito de fazer isso com alguma pessoa. E mesmo que a pessoa esteja agindo errado, não podemos convencer ninguém que suas ideias e atitudes estão erradas, porque só o Espírito Santo pode. Então a sua atitude com a outra pessoa,
só pode ser conforme o que Deus te colocar para fazer. Se Deus te colocar para dar uma palavra para alguém, aí você vai fazer. Se Deus te colocar para falar algo para alguém, você pode ter certeza que você nem sabe do que se trata. Que é sempre assim que acontece. Você nem sabe do que se trata, do que a pessoa está vivendo. Você não sabe o interior, a vida daquela pessoa, mas Deus te colocou para falar uma palavra. E ela, quando ouvir essa palavra, ela vai entender o porquê daquela palavra. Mas é somente quando o Senhor te colocar para falar aquela palavra. Não é nós que decidimos o momento de falar as verdades, o momento de falar algo para aquela pessoa, o momento de ser corajoso, como a gente mesmo às vezes determina, e falar a verdade que ninguém quer falar. Não somos nós que decidimos isso. O despertar de cada um vem do Espírito Santo, vem de Deus, não é da gente. O Senhor sabe o momento, a hora certa de falar alguma coisa, de usar alguma palavra, o momento certo de despertar. Se a pessoa está no caminho errado, o Senhor sabe. O que a gente pode fazer pela pessoa que está no caminho errado é oração, é orar por ela, pedir que o Senhor alcance. É isso que a gente pode fazer, mas o Senhor já sabe o momento certo de despertar daquela pessoa. Antes eu também ouvi uma palavra, como eu estou falando agora aqui, ou mesmo uma pregação, e aí eu já pensava, é para tal pessoa. Vou mandar para uma pessoa X que eu sei que está precisando dessa palavra. Mas com o tempo eu fui entendendo que se eu estou ouvindo é porque eu estou precisando dessa palavra. Sou eu essa pessoa, não é ninguém, sou eu. E o Senhor cuida de cada um. E Ele sabe o momento certo para cada um. E a ação para que cada palavra chegue à pessoa que precisa no momento certo. Então, que com essa palavra de hoje possamos entender e a passar pelos caminhos que o Senhor colocar para cada um de nós. Cada um deve trilhar o seu caminho, que Deus sabe qual é o caminho certo para cada um de nós. Eu não sei se o meu caminho será o seu caminho, mas Ele sabe. Então vamos entregar nas mãos dEle e deixar com que Ele trilhe o caminho. Não somos nós que trilhamos o caminho de outras pessoas. A gente tem que trilhar o nosso. Trilhar o nosso e seguir o nosso caminho. E a palavra de hoje foi essa. Que ela tenha sido um abrir de olhos para você também, da mesma forma que foi para mim. Vou fazer a oração. Sou grata a Ti, Senhor, pela minha vida, pela vida das pessoas e por todas as lições que aprendemos todos os dias. Todos os dias, né? Todos os dias a gente aprende uma lição diferente. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, por esse momento. Bom dia a todos. Deus abençoe a todos.